nefrologia. Então aí eu vou ter, tipo, 2 questionários para fazer, mas não tem problema. É melhor do que ter que sentar e fazer um trabalho grande, entendeu? Eu acho que vai dar mais trabalho pra vocês. Eu tô pensando mais na turma. Você tá na aula de neuro agora? Prefiro bem dessa. Não, na nefrologia, que é agora, que, da senhora, e na neonatologia, que é à tarde. Ah, tá. Que você tinha escrito neuro. Eu fiz eu achando $1 de neuro. O meu saque e o retorno do meu filho é péssimo. Eu escrevo uma coisa, ele muda isso quando ele não usa no exército. Entendi. Tá. Gente, vocês entenderam mais ou menos como vai funcionar? Rafaela, bom dia. Thalita, bom dia. Então, pelo que eu entendi, então os exercícios pode responder até o. Tipo, teve aula hoje, pode responder até amanhã, é isso? Então, amanhã, quando a gente entrar para aula, já espero estar recebendo de vocês no e-mail, porque eu já olho, já tiro dúvida. Porque Ah, tá. assim, gente, o ruim das coisas quando é no final é que no final já acabou. Não dá tempo da gente ver mais dúvida. Aí eu vou corrigir, vou ver que você não entendeu nada da matéria, vai ter resolvido de quê, né? Então a Sim, ideia é assim, eu passo num dia, vocês têm todo o resto da tarde, à noite, que é a coisa que vocês vão levar 40 minutos, uma horinha para responder. Tá feito? tá bom. A gente dá uma lida, dá uma conversada, se eu ver que vocês estão com dificuldade, a gente pontua o que tiver errado e aí dá tempo, ainda tem aula para recuperar. O ruim de no final é que você não tem mais esse tempo para tirar dúvida, entendeu? Entendi. Professora, bom dia. Bom A dia. prova vai ser online também ou a prova é presencial? Não, a prova eu vou fazer online. Só que a Ah, tá bom. prova vai ser no nosso horário de aula, tá? A gente vai ficar em aula das 8 às 10, mais ou menos, porque eu tenho um período para editar esse vídeo, para subir ele para vocês. As coisas não são automáticas. Quando a gente faz pelo Meet, vocês preferem o Meet. Porém, o Meet gratuito, ele volta lá para março de 2020, lá para o começo da pandemia, onde a gente fazia tudo na mão, sabe? Então eu preciso Uhum, de um período para editar esse vídeo, para conseguir subir ele para o YouTube, para vocês conseguirem ter acesso à aula gravada. O Teams ele era entendi. mais fácil. O pessoal não gostou muito do Teams, mas o Teams acabava a aula já estava gravada, já estava pronta para mandar para vocês. O Meet, infelizmente, não rola Pronto, assim. é 11h59 para entregar, não é? Oi? E da prova nós vamos até às 11h59 para entregar, não é Então, por isso? isso que eu tô alinhando com vocês que vai ser no nosso horário de aula. Aquilo foi um comunicado genérico. A gente fez um comunicado geral, mas a gente vai fazer a nossa prova no horário de aula, porque você, por exemplo, você está em duas matérias. Não adianta você jogar as suas matérias para noite, você não vai responder nenhuma nem outra. A prova é só aquilo que a gente está É ruim falando é isso, é aqui. porque de manhã eu também estou trabalhando. Mas eu vou me organizando aqui. Olha, gente, eu sei que é difícil. Também sou estudante, fui estudante até pouco tempo, ainda faço pós. A gente acaba fazendo surgir horário da onde a gente não tem, né? Então, Pois é. Então, eu já vou fazer ela online, que fica mais fácil para vocês. Eu acho que se eu puxasse ela para presencial, aí que lascava mesmo, né? Sim. E a online você consegue fazer já do lado do serviço ou do próprio serviço. Presencial vocês iam ter que ir até a escola. Acho que uma forma de ajudar já foi fazendo ela online. Eu optei pela nossa disciplina ser 100% online. Tudo vocês vão me entregar por e-mail, não vai, ou pelo Zap. Gente, pelo Zap funciona assim, é com nome, tá? Vocês falam comigo como se eu soubesse quem são vocês. Aí não aparece a foto pra mim. Aí eu entro no Zap de vocês, não tem nome falando quem é, fica difícil saber quem é quem. Então, por gentileza, me chamar no Zap, já põe o nome de vocês, por favor. Senão eu não sei quem é. E às vezes eu não consigo parar pra ficar perguntando quem é você, de que turma você é, entendeu? Tá bom. Beleza. Que aí facilita. Como essas disciplinas do intensivão a gente vai fazer tudo online, eu no caso vou fazer tudo online com o pessoal, fica um fluxo muito grande de alunos me chamando. E aí até eu saber quem que é de onde, eu não consigo um por um ficar chamando.
Que aí pra facilitar, vocês não precisam ir na escola pra nada, pelo menos comigo não, tá? Pra resolver coisas comigo tá tranquilo. A gente vai fazer tudo online. Eu acho que até o Zap fica mais fácil do que o e-mail, né? Muita gente tem dificuldade para mexer com o e-mail. Nossa prova vai ser aqueles questionáriozinho que vocês faziam pelo Forms, lembra? Sim. Né? Que você já responde, a nota já sai na hora, é rapidinho. Então isso vai ser bem tranquilinho. Nossas aulas também são tranquilas, são rápidas, não é nada para ficar cansativo. Já é uma dependência, né? Então a gente não precisa deixar mais longo. Gente, vou compartilhar aqui com vocês o meu PowerPoint, tá bom? Deixa eu achar ele aqui. Nossa, faz tanto tempo que eu não mexo com o Meet. Compartilhando, apresentando. Aqui. Pronto. Tá compartilhando com vocês minha tela? Sim. Tá, né? Agora foi. Beleza. E aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, né? Uma revisão anatômica e fisiológica bem rápida, nada muito demorado, só para relembrar mesmo. E aí, mais pro finalzinho, a gente fala de patologias urinárias, tá? Aqui o nosso cronogramazinho. Eu tinha colocado em sala, mas é em aula, tá? Foi um erro de escrita aqui, mas considerem o que eu mandei para vocês, tá? Ok. O nosso trabalhozinho diário vai ser sobre diálise, tá? No final, no final das 4 aulas, a gente vai ter um trabalho pronto, como se ele fosse um trabalho grande. Gente, não é para copiar só o que tem na apostila. O que tem na apostila eu sei o que tem lá. Não é o de lá que eu quero. Eu quero que vocês peguem a informação do mundão afora, do Google, que eu sei que é mais fácil do que um livro, até porque a gente vai fazer no computador, então você não precisa digitar muito, né? Você digita pouca coisa, você pega bastante conteúdo e consegue montar um trabalhinho legal. Para hoje, eu quero saber as indicações da diálise, tá? E a gente vai tentar montar o nosso trabalho bonitinho. A data final de entrega, ele tem que estar pronto dia 6. Como que ele vai estar pronto dia 6? A gente vai estar fazendo ele pouco a pouco. Deu para entender como vai funcionar? Dúvida. Oi? Eu não entendi, gente, é o trabalho. O trabalho a gente vai fazer ele todo dia, pouco a pouco, tá? Como se fosse um exercício diário. Então, hoje, o nosso horário de aula é das 8 às 11. Então, hoje, quando der umas 10 horas, a gente termina. Eu vou fazer a parte de editar o vídeo para subir ele para vocês ainda hoje. E vocês vão pegar essa 1 hora a menos e vão pesquisar a indicação da diálise renal, que é o começo do nosso trabalho. Ok. Entendeu? Uma dúvida. Então, a cada aula, nós vamos fazer uma parte desse trabalho, é isso? Para no Isso. final, dia 6, entregar ele completo para você. Sim, vocês vão me entregando ele aos poucos. Quando der dia 6, ele vai estar completo. Ah, tá. Então, o que a gente fizer hoje já manda pro seu e-mail. É isso? Isso, tá? Aí amanhã, pode ser pelo Zap também. Amanhã eu vou estar olhando, tá dando uma pontuada com vocês. Se faltou alguma coisa, se não faltou, o que precisa, tá? Então hoje a gente vai se atentar nessa parte aqui, ó, na indicação. Opa. Ah, tá. Beleza. Qual a indicação da diálise renal? Para que eu preciso fazer hemodiálise? Quem é o paciente que precisa? Por que ele precisa? E uma coisa que faria ele não poder fazer diálise. Ele precisa, mas não pode. Em qual situação que isso acontece? Entendeu? Entendi. Tá? Foca nisso. Eu sei que tem gente que vai querer correr e fazer tudo. Não faz isso, porque você vai fazer uma coisa grande e mal feita. O tempo não dá para isso. Vamos de pouquinho e quando chegar dia 6 a gente vai estar com um trabalho bem bacana pronto.
Combinado? Combinado. Dúvidas? Gente, Não. eu coloquei aqui meu e-mail para quem prefere o e-mail. Quem tem mais facilidade com o Zap, pode me mandar no Zap, tá bom? Só sempre coloca, por favor, o nomezinho de vocês para identificar quem é. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho dos rins. Não tem como a gente falar de nefrologia sem falar dos rins, né? Tudo começa ali. Vocês lembram do rim? Nosso feijãozinho cortado ao meio? Sim. Ele é um órgão par, né? Porque são dois. Nossa, gostei desse fone aqui, gente. Um fone tal do fone gamer. Mas pensa que o negócio é bom, tá apertando minha orelha. É de criança, menina. Tá adaptada aqui. Hoje resolveu quebrar tudo. Quebrou a câmera, quebrou o microfone. Bora lá. Vamos falar do rim, que é o nosso feijãozinho, ó. Pra quem não lembra, né? Esse aqui é ele tá cortado ao meio. Aqui são os nossos néfrons. O cólon renal. Vocês lembram que isso aqui parece um cálicezinho? Parece realmente um coadorzinho, um filtro? Vocês chegaram a ver ali em anatomia? Chegaram, né? Vocês já estão fazendo néfron, já fizeram anatomia. Sim. Sim. Aqui ocorre a filtração que vai pro ureter, que é o que a gente vai falar após o rim, tá? Então, o rim são dois órgãos de localização retroperitoneal, né, fixada na parede posterior da cavidade abdominal, à direita e à esquerda da coluna vertebral. A gente fala assim, vocês conseguem visualizar onde ele tá no corpo de vocês? Consegue, porque a gente sempre põe a mão e fala que tá com dor no rim, né? Principalmente quando tá apertado para ir no banheiro, né? Assim? A pessoa tá com vontade de ir no banheiro, ela não põe a mão na barriga, ela põe a mão nas costas, né? Ocupando o direito uma posição inferior em relação ao esquerdo, tá? Em virtude da presença do fígado à direita. Então, o direito ele é um pouco mais baixo, porque ele acomoda o fígado ali do lado dele. Os ureteres, são aqui, são definidos como tubos musculares que unem os rins à bexiga, aquele parte da pelve renal, que constitui sua extremidade superior dilatada. O ureter com trajeto descendente também é retroperitoneal. Gente, tá tudo ali perto do peritônio, tá? Por isso que a gente fala retro. Aqui, ó, só pra gente voltar nessa imagem, aqui são os rins, os ureteres e a bexiga. Todo mundo consegue visualizar e entender o trajeto? Sim. Falando um pouquinho da parte urinária, né? Ele compreende os órgãos responsáveis pela formação da urina. Quem são eles? Os rins, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Se você tiver uma infecção em qualquer um dos quatro, ou um cálculo renal, uma pedrinha que parou aí, ou bateu, teve um trauma, tudo vai afetar a sua produção de urina. Ou seja, a gente vai no banheiro quantas vezes por dia? Incontáveis vezes, né? 8, 9, tem gente que vai bem mais, né? Vai uma vez por hora. Imagina Sim. você cada vez que ir ao banheiro sentir dor ou dificuldade? Deus me livre. Complicado, né? Então a gente tem que cuidar bem aí dessa parte urinária, porque tem que lembrar que a gente usa ela o dia inteiro, né? Então faz falta. Qual a função do sistema urinário? Ele controla o nosso balanço hídrico interno, né? Que é a homeostase. Ou seja, a gente elimina ou conserva a água e demais produtos no metabolismo celular. Por exemplo, ureia, ácido úrico, creatinina, a produção de hormônio, que é a eritropoetina, que estimula a produção dos eritrócitos no sangue, a regulação do pH do líquido intersticial. Ou seja, é o nosso organismo. Quando você está urinando com uma coloração diferenciada, que a gente sempre fala assim, a urina tem que ser transparente sem cheiro, não é assim? Tem aquele cheirinho leve característico de urina, mas geralmente ele é sem cheiro. Aí, você começa a ir no banheiro, faz pouco, aquela coisa concentrada com cheiro de 3 dias e uma cor laranja.
Tá normal? Não. Não. Vai até sair diferente, né? Ou dói pra você urinar, ou ele arde. Geralmente, quando a urina tá muito diferente, ela não sai normal. A gente percebe no momento que ela tá saindo, que não, alguma coisa não tá legal. Precisa prestar atenção, porque se ele regula tanta coisa, e aí de repente uma urina que tá toda diferenciada, ela vai fazer mal pra gente. Você pode estar eliminando o que você não precisa eliminar, ou você pode estar retendo o que você não precisa reter. E isso, ao longo dos dias, vai fazer mal pra você. Você ou, no caso, o seu paciente, né? Então, é assim, você vai trocar uma fralda de um idoso ou de uma criança. Você está fazendo um atendimento domiciliar, por exemplo, que só tem você ali da saúde. Você vê a idosa, ela tem... Você troca a fralda dela a cada 3 horas e tá sempre cheia. Porque o idoso urina em quantidade, né? O adulto. Então a fralda vai estar cheia. De repente a fralda dessa idosa começa a ficar pouquinho. Quem tem que suspeitar que algo está errado? É a família ou é você? Você. Porque é A você que gente, tá... né? Sim, é você que está trocando. A família que é o idoso bem cuidado. E é o que você vai falar para eles. Então você, ó, teve pouco xixi hoje, quase não teve diurese. Ó, a diurese tá mais concentrada. Ó, tá mais fétida, tá com odor forte. Ou o paciente para de urinar. Uhul, não vou precisar trocar fralda. Não, né, gente? Parou de urinar. O que acontece quando você tá com vontade de fazer xixi e não consegue fazer? Dói, né? E dói pra caramba. Aí você vai deixar a pessoa chegar nesse estágio? Não, né? Então é observação da gente. Se eu tô falando em casa, porque em casa geralmente só tem a gente de enfermagem. No hospital, vai ter o médico que vai passar, vai perguntar. De repente até o físio pergunta. Tem a enfermeira. Então, tem mais pessoas para pegar essa falha. Mas em casa, né, quando você vai fazer um particular, é só você. Então a atenção tem que ser sua. Aqui é a nossa bexiga, né? Você pode ver que o direito fica mais baixo com relação ao esquerdo. Aqui os nossos ureteres, a bexiga. Vamos falar da bexiga aqui, que é a nossa amiguinha, ó. Os ureteres aqui na entrada, aqui já na saída, que vai pra a ponta é a uretra, tá? Nas mulheres ela é menor, no homem como órgão urinário ele é externo, que é o pênis, tem o tamanho do pênis é a uretra, tá bom? Então, a bexiga, se a gente fosse falar dela, é uma bolsa de localização infraperitoneal, ou seja, por que infra? Porque é abaixo, situada posteriormente à sínfise púbica e que funciona como reservatório de urina. Se é um reservatório sem fim? Não. A bexiga, ela suporta até um tanto, né? Conforme a gente fica com muita vontade de urinar, ela vai dar aquela impressão que ela vai estourar, né? Você fica tão incomodado, tão aperreado que você fala, meu Deus, vai estourar aqui dentro, porque ela já tá no limite do limite. O fluxo contínuo de urina que chega pelos ureteres é transformado, e graças a elas, em emissão periódica de micção, que é o xixi, a urina. A forma, o tamanho, a situação e as relações da bexiga com órgãos vizinhos variam com suas fases de vacuidade, plenitude ou intermediárias. Vacuidade é quando ela está vazia, plenitude quando ela está cheia, intermediária é quando ela está enchendo. Com as mesmas fases em que se encontram os órgãos vizinhos e ainda com a idade e o sexo da pessoa. No adulto, né, ela vazia, ela se achata contra a sínfise púbica, ou seja, se ela estiver vazia, ela dá aquela murchada, sabe? Igual a gente faz com bexiga mesmo, a bexiga vazia, ela murcha, esvazia, né? Perde forma, perde tamanho. E cheia, ela toma forma de um ovoide e faz saliência na cavidade abdominal, faz aquela barriguinha. Nossa, fugiu o nome agora. Bexigoma, que a gente fala no adulto, né? Quando retém a urina, que a urina não tá saindo, parece que tá com uma bexiguinha na barriga, faz o tal do bexigoma. É fácil perceber quando a pessoa tá com retenção urinária. Você apalpa a região abdominal da pessoa, tá dura, parece que tem um caroço lá dentro, mas tipo um caroço de abacate, entendeu? Que é grande. Aí você consegue apalpar a bexiga.
ela tá bem cheia e por algum motivo a pessoa não consegue urinar. A uretra constitui o último segmento, né, quando a gente fala de via urinária, e é importante lembrar que ela difere nos dois sexos, que é o que eu falei. Para a mulher tem aproximadamente 4 centímetros, porque a gente já é na porta praticamente, né? E do homem, como está no, né, o trajeto do pênis, ele possui cerca de 20 centímetros, aí varia de homem para homem, ok? A gente vai falar um pouquinho do sistema genital masculino, ó, aqui, a nossa uretra, por isso que é maior no homem, tá? Função do sistema genital: produzir gametas, que é os espermatozoides, transferi-los para o sistema genital feminino, produzir e secretar hormônios sexuais. Bem tranquilinho. E no reprodutor feminino, né, tem o períneo, que também é formado por músculos. E aí, gente, eu coloquei só a parte bem básica, vocês vão ver que na apostila tá bem maior. Vai ser só uma apanhada, só um relembrado. A gente tá levando em consideração aí que vocês já fizeram essa matéria, tá bom? A gente fala da camada superficial, fala da camada profunda. E é aqui a gente fala das funções do sistema genital, que é produzir gametas, que é o ovócito, secretar hormônio sexual, receber os espermatozoides, fornecer locais para fertilização, implantação e desenvolvimento embrionário e fetal, oferecer condições para o parto e prover nutrição do feto. Quando a gente fala de tudo isso, eu acho legal a imagem para a gente entender de quem a gente está falando, né? Vamos identificar aqui que a pessoa está virada para... Vocês conseguem ver minha setinha, né? Virada para a direita. Eu fico um pouco perdida quando eu dou aula assim, porque eu não vejo vocês. Eu não tô vendo a carinha de vocês, não sei se vocês estão entendendo, se vocês estão confusos. Tá dando pra entender, Pro. É que na sala é legal, porque na sala a gente vê a carinha de vocês. Então a gente Sim. explica de novo de forma diferente. Aí a carinha melhora, a gente sabe que entendeu. Mas aqui a gente só fala, não dá pra todo mundo falar junto, então fica só o professor falando e vai dando aquelas dúvidas. Você fala, meu Deus, será que estão entendendo? Será que estão lá? Será que foram tomar café e não me chamaram? A gente tá entendendo, sim. Então, tá bom. Então vamos lá, ó. Nosso ovário aqui, pequenininho, as tubas de falópio. Tá em inglês, mas dá pra gente entender, né? Que o útero, né? A bexiga, que é a parte urinária, que é a síntese púbica, o clitóris, a uretra, que é a nossa saída. Olha a diferença da uretra da mulher para a diferença da uretra do homem. Quem pega mais infecção urinária, o homem ou a mulher? A mulher. Mulher. Seria por causa disso aqui? Será que tem a ver? Sim, porque o da mulher é diferente, né? É maior, né? Ou é menor. Menor. Da mulher é menor, é uma porta aberta, né? Tá ali, tá Isso. do lado. O do homem, a gente brinca que a gente fala que tem um longo corredor. Pro homem pegar infecção urinária, ele tem que ter feito muito, ou melhor, ter feito pouco, né? Pouca higiene, pouco banho, pouca troca de cueca. A mulher não, a mulher, por mais asseada que ela seja, por mais limpinha que seja, tá ali, não tem jeito. Então, nessa parte o homem tá mais protegido. Vocês lembram de sondagem vesical? Sim. 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 Tá bom. Coloquei aqui só uma imagem que é a que vocês têm na apostila, que é a posição correta da sonda, né? Aqui o nosso cuff, que a gente testa ele antes de passar no paciente. Por quê? Eu vou ter essa visão depois que eu passar? Não. Não. Então, não sei, às vezes você passa a sonda com dificuldade, mas o paciente não ajuda, não é colaborativo, ou tem um Alzheimer, não entende o porquê que você está fazendo aquilo, né? Então, se a gente não entende, é tendencioso a gente, né, não ajudar. E aí você descobre que o seu cuff não funciona, ó o desespero. Precisa testar esse cuff antes. Ah, mas é a enfermeira que vai passar. Pô, mas é você que está ajudando, você vai ter trabalho junto, né? E vamos pensar no paciente. Tá com raiva da enfermeira, mas pensa no paciente. O paciente não tem culpa.
Só para lembrar um pouquinho, a nossa bandejinha tem o kit cateterismo estéreo, para o procedimento estéreo, tá, gente? É uma cubinha, uma cúpula, uma pinça kosher, aí vai gases, seringa, estilo. No caso do homem, a gente introduz um pouco de estilo na uretra, para aliviar aí, né, não ter dor. Testa, o cuff, um pacote de luva estéreo, a sonda apropriada. Quando a gente fala sonda apropriada, é porque assim, tem a sonda de lavagem, que são de 3 vias, e tem a sonda de 2 vias. E aí, se eu vejo que eu tenho uma uretra estreita, eu não vou colocar uma sonda calibrosa, né? Eu vou lesionar, ela vai ser mais difícil de entrar, vai machucar o paciente. Então, precisa ter essa noção. Antes de você abrir a sonda, você verifica qual é a que você vai precisar. Produtos para asepsia, no caso da mulher, uma asepsia muito mais bem feita, né? Para você não levar infecção para dentro do canal da uretra. Uma comadre, um biombo, seringa com água destilada, extensão de sonda com saco coletor, esparadrapo. Aqui no caso a gente já usa ou fixador de sonda ou o microporo, mas geralmente já tem o Sofix, que a gente fala, né, que é um fixador de sonda que fica bonitinho, já na posição correta. E a agulha para aspiração. A técnica, eu vou falar só o comecinho, que é assim, gente, tudo que a gente vai fazer no paciente, a parte mais importante é você explicar para o seu paciente o que vai acontecer. Explicar para ele o procedimento. Muitas vezes o nosso defeito é ir fazendo sem explicar. Não é porque a pessoa precisa que eu tenho que ir fazendo, né? Ô, professora, Oi. é, entre o homem e a mulher tem diferença? Tipo assim, a mulher é mais fácil da gente passar a sonda, o homem é mais difícil? Tem essa diferença? Eu diria que a diferença são iguais. Na É? mulher, Ah, é assim, ó, tem mulher que é difícil você achar a uretra. Ou a dela é mais baixa e muito pequenininha e você não consegue achar, ou ela tem os grandes lábios muito grandes e tampa essa entrada. E aí, quando ela é idosinha, que ela trava as pernas, não deixa você passar, e você ainda tem a força de abrir as pernas dela e deixar na posição, você tem que ficar procurando. Se ela é mais gordinha, e aí sabe quando fica mais fofinho, a região da vulva ali, a parte de fora, até você sim. abrir para você enxergar onde está a uretra, às vezes é mais complicado, tá? Assim como o homem, não é porque o homem, eu peguei o pênis, tá lá, a cabeça do pênis na glande, achei o buraquinho e enfio, porque o bom do homem é que é um buraco só, né? Da mulher Sim, não, se você errar o caminho você vai para outro canto, né? Assim? isso. Então, do homem não, do homem é um só. O problema é, às vezes você segura o pênis na posição, ele entorta. Tem homem que em repouso você não tem pênis para você segurar. Em repouso ele recolhe todo. Não necessariamente porque o homem não seja provido de um bom tamanho, vamos falar assim. Mas em Aham, repouso ele encolhe e você não tem o que segurar. Então fica aquele monte de pele. E aí você não consegue fixar para introduzir a sonda, entendeu? E aí entendi. fica mais complicado. Então, vai ter paciente homem que você vai passar super fácil e vai ter paciente mulher que você vai passar super fácil. Não dá, isso vai de ser humano para ser humano, não dá para eu te falar um específico. Via, assim, né, se fosse falar por alto, eu diria que o mais difícil de você errar é o do homem, porque é um caminho só. O da mulher, de repente, né, ali na primeira vez, no nervosismo, você passa a sonda no lugar errado. O máximo que vai acontecer é que você vai enfiar a sonda inteira, não vai vir diurese, e aí quando você for retirar a sonda, você vai perceber que colocou no lugar errado. É o máximo que Uhum, vai acontecer. tá. Tá bom? Mas no geral é tranquilo passagem de sonda, até porque quando você tem muita resistência, aí não é a enfermagem que passa, aí a gente chama o médico da nefro, é ele que passa. Porque ali Ah, pode ter entendi. alguma obstrução, pode ter um câncer, ele pode ter alguma coisa que a gente forçando
vai lesionar o paciente, vai machucar, entendeu? Eu tive agora no estágio, né? Eu vi, você estava falando sobre os néfrons. Eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto, que tinha uma paciente que já o câncer, ela começou com câncer no colo do útero e já tinha comprometido todo o sistema urinário, né? E ela estava com uma sonda, chama nefrectomia percutânea, se eu não me engano, direto nos néfrons. Eu nunca tinha visto. E era bem assim, tipo, uma mais para baixo, né, que é bem localizado no rim, porque a parte de baixo do sistema dela urinário já estava todo comprometido. E aí era uma bolsinha mesmo de. É uma ostomia mesmo, né, professora? Só que no néfron. Então, e foi o médico da nefro que passou. Nefrologista. Então, foi ele que passou. Eles passam com ultrassom, com imagem junto para conseguir o local certo. Aí vai dar a patologia do paciente, né? Sim, Ah, mas bacana. A gente em estágio vê bastante coisa diferente, né? sim. Mas alguém viu alguma coisa diferente? Não, assim, só vi, né? Ajudei numa passagem de sonda vesical de demora, né? Mas só uma vez eu vi também. Mexer com sonda é bem tranquilo, gente. Às vezes o paciente tá com sonda e a gente nem olha pra ele, né? Aí você vai lá ver a sonda tá, né? O saco coletor tá vazio. Ah, o pessoal do plantão que saiu e esvaziou, beleza, tá correto. Dá meio-dia, seu paciente não tem ainda diurese. É normal? Você fica até meio-dia sem ir no banheiro? Não fica. O paciente está recebendo alimentação, o paciente está recebendo soro, tem que ter diurese. Quem vai passar, ou a enfermeira vai olhar e fala assim: ah, já desprezaram a sonda, até que alguém se liga e pergunta: quanto que o fulano teve de diurese até esse momento? Ah, não, comigo ainda não teve diurese, 2 da tarde. Gente, é assim, o paciente está de sonda. Eu preciso olhar aquela bolsinha se ela está enchendo. E se ela tá vazia, por que ela tá vazia? Ela tá vazia porque eu já desprezei o que tinha ali, ou ela tá vazia porque o paciente não teve diurese, ele tá anúrico? Preciso comunicar. Por quê? Se tá um canal direto ligado, porque a sondagem, ela é como se fosse uma ligação direta, né? A pessoa não vai ter nem vontade de fazer xixi. O xixi vai chegando ali, a diurese chega na bexiga e já sai. Se já é um canal direto e não tá saindo, então tem alguma coisa errada com esse paciente. Então, cabe a gente esse tipo de observação. Então, o paciente, mesmo quando ele está sondado, ele requer alguns cuidados da nossa parte, tá bom? Isso é enfermagem, gente. Eu falo porque, infelizmente, a enfermagem, ela peca em alguns assuntos, ela peca pelo relaxo, tá? E essas obrigações que são nossas, a gente está deixando muito para lá. Vejo isso com colegas meus, com colegas mais novos, recém-formados, assim como vocês vão ser daqui a pouco. Vejo com estagiários que, ele tá de sonda. Eu falo, tá, ele tá de sonda, mas tem cuidados que são nossos. É a gente que tem que prestar atenção, é a gente que tem que observar, até porque quando enche, quem esvazia é a gente. Então não é igual a história da fralda, né? A fralda tá vazia, legal, não vou precisar trocar fralda? Não, né? Não vou passar a parte da diferença do homem para a mulher que a gente comentou. Essa aqui é a sonda para irrigação, tá? A gente sempre tem a viazinha de inflar o balão, lembra do cuffzinho que a gente falou que tem que testar antes? Ou aí aqui vai uma via para drenar, uma via para irrigar, ou seja, por uma via vai entrar o soro, solução fisiológica contínua, e aí vai lavar a bexiga, né? Vai irrigar ela toda, vai vir toda a sujidade que tem, que às vezes forma pequenos cristais, e eles ficam, né? Ali no forro da bexiga, na parte pélvica, na parte baixa. E entope. Sabe quando a pessoa fala assim, tá com cálculo, tá com cristais, sai aquela urina, parece areia?
Eu já vi bastante porque eu já vi em pronto-socorro, mas vocês talvez ainda não tenham visto. É bem estranho quando a gente vê na bolsinha as primeiras. Parece que você tá lavando alguma coisa suja. Você diz que é qualquer coisa, menos a bexiga de uma pessoa, tá? É para isso que serve a irrigação. A indicação evita a formação de coágulos sanguíneos e também administra medicação. Não é só para essa parte arenosa, também é para coágulos, tá? Também ele para lá, não consegue sair. Então é feita a sondagem vesical de forma normal, como se fosse qualquer outra sonda. A diferença é na ponta, que essa é a parte que fica para fora. Então a única diferença tá aqui. Mantém com soro ou uma solução específica, mas geralmente é soro contínuo, geralmente gelada ou fria, e mantém um controle rigoroso. Por exemplo, eu infundi 3 litros, 3.000 ml. Tem que ter saído esses 3.000 ml mais alguma coisa, porque os 3.000 que eu mandei, mais o que tinha lá dentro vai ter saído, tá? Quando a gente fala controle rigoroso de volume, é isso. Você anota exatamente o que o paciente ingeriu, seja pela sonda, seja via oral, seja por tudo. Tudo que você ofertou de volume para o paciente tem que ser anotado. A gente fala volume é líquido. Tem alguém querendo entrar? Ah, tá. Gente, nossa chamada ela vai terminar daqui a 10 minutinhos. Vocês conseguem ver a minha tela aqui, né? E aí a gente retorna, tá bom? Tá bom. Eu abro o outro e a gente retorna. É só porque ele vai derrubar a gente daqui a pouco. Mas não tem problema, a gente é teimoso, a gente volta. Eles passaram a pandemia inteira deixando a gente usar, agora quer cobrar, né? E aqui, gente, Pois é, né? a gente vai pro nosso segundo tema, que é as patologias urinárias. Vamos fazer assim, gente, vamos dividir entre uma parte e outra. Eu vou derrubar a nossa conexão, que aí fica parado certinho no primeiro tema. A gente faz 5 minutinhos para tomar uma aguinha e eu já retorno com a nossa parte final. Pode ser assim? Pode. Que aí ele libera 1 hora, então dá certinho. Dá o nosso tempo, combinado? Combinado. Tá, pessoal, até já, não fujam. Faça a chamada no final da aula, ok? Ok.